o porquê do treino com os portões fechados e não sei se você vai revelar a equipe, mas você pretende fazer mudanças no time? E o maior questionamento é principalmente sobre as laterais, se você pretende fazer alguma alteração nas laterais também. Então, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas para vocês aí pelo tempo que vocês ficaram aí fora esperando aí, mas eu achei que era um momento da gente trabalhar com o elenco aqui, ter um pouquinho mais de privacidade para fazer algumas experiências, algumas alterações que a gente pretende fazer, colocar em prática, né? Teremos algumas opções, realmente eu não vou revelá-las agora, né? A gente terá com duas formações diferentes. Eu vou ter até a hora do jogo para optar por essas formações, até 45 minutos antes do jogo para revelá-las. Então, eu vou me reservar esse direito meu de revelar a equipe 45 minutos antes do jogo, né? Que é o que me permite o regulamento. Né? A questão de mistério, a questão que realmente eu tenho algumas dúvidas. Treinamos algumas situações aí que eu acho interessantes em termos de modificação da equipe. E no momento oportuno todos vão saber, eu vou pensar essa noite, tenho até o dia inteiro para raciocinar, para pensar essas minhas ideias e colocar em prática para o jogo de amanhã. Duas, ainda em relação à escalação, fica até difícil a gente utilizar o termo torcida, pede, né? Porque de repente é um ou outro que vai lá, picha o muro, a gente não sabe exatamente. Mas, enfim, tem lá uma parte de insatisfeitos com alguns jogadores mais veteranos. Você pode mexer em algum desses jogadores que são considerados líderes do elenco, Edu Dracena, Durval, Léo. E uma outra, se te incomoda de alguma forma essa questão de novo, aparecer como técnico pressionado, que se não ganha o clássico vai ser substituído. Com relação ao time, eu volto a dizer que eu não vou adiantar nada. Eu acho que nem você falou, opinião, futebol, todo mundo no Brasil entende de futebol. Aqui na sala, se a gente mandar cada um escalar um time aí, um não estiver colando do outro, né, que às vezes cola, vão sair aí, sei lá, de 20, 30 pessoas que tem aqui, vão sair 18 times diferentes, né, cada um tem as suas preferências. Eu, da minha parte, eu acho que a gente vinha, como eu falei, tendo um bom rendimento no Campeonato Brasileiro, né, dirigiu a equipe no Brasileiro, se não me engano, nós fizemos 9 jogos no Brasileiro, eu dirigi em 7 jogos, a gente fez 11 pontos, né, de 21 possíveis, então a gente tem mais de 50% de aproveitamento, sendo que nós fizemos 3 jogos fora, se não me engano. Então, não é uma campanha ruim. Então, a gente não vinha fazendo nada tão errado, né? Tivemos esse acidente aí na última sexta-feira, e eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a equipe que vai jogar, mas eu acho que eu respeito a opinião de todos, cada um tem as suas preferências, eu tenho as minhas, e vou escalar a equipe com a minha convicção. Independente de serem veteranos, serem jovens, a gente vai procurar colocar o que a gente tem de melhor contra o Corinthians. A minha condição, eu não tive nenhuma condição diferente. Desde que eu assumi a equipe do Santos, em nenhum momento eu deixei de ser taxado de interino, até por vocês da imprensa, né? Então não tem nenhum problema. Não teve um dia que eu não abri uma internet e não estava lá. O interino acha não sei o quê. Interino pensa de tal forma. Interino diz que vai mexer no time. Interino fecha o treino. Então, para mim, não tem nada de diferente do que vinha até agora. Segue o trabalho, jogo contra o Corinthians amanhã, não tem problema nenhum. Não tenho, enquanto eu estiver podendo ajudar, eu vou ajudar. Enquanto se um dia acharem que eu também não estou ajudando mais, eu estou à disposição. Então, não tem problema. Eu trabalho da mesma forma, com a mesma humildade, trabalho no dia a dia, buscando a excelência, buscando performance, que é o trabalho de todo técnico. E não me incomoda em nada. Não tem nada diferente desde o primeiro dia que eu estou aqui. Foi contra o Grêmio, foi contra o Criciúma, foi contra o Atlético, né? É bom a gente lembrar que antes da parada da Copa das Confederações, fizemos um jogo que a gente estava em último lugar, né? E de lá para cá tivemos tempo para treinar, o time teve uma evolução, mas a evolução não é só minha, né? A evolução é graças aos jogadores que se dedicaram e estão se empenhando nos treinamentos. A gente espera fazer um bom jogo amanhã, né? Que todos joguem bem, que é o melhor caminho para a gente ganhar, todos os jogadores apresentarem perto daquilo que eles têm de melhor. Se apresentarem dessa forma, a gente ganhar o jogo, muito bom. Se não, se empatar ou se perder, aí futebol você não pode prever o resultado. Você pode exigir dos jogadores a performance, o resultado é muito subjetivo. Boa tarde, Claudinei. Desculpa pela insistência com relação ao time, mas faz parte do nosso trabalho. Você disse agora na última resposta que antes, né, da partida contra o Barcelona, o Santos só teve a derrota contra a Ponte Preta, mas vinha de 3 vitórias seguidas e, palavras tuas, vinha apresentando um bom futebol. Essas mudanças que devem acontecer para o jogo contra o Corinthians é baseado no quê? É só com relação ao que houve na derrota para o Barcelona? E uma outra pergunta, o Thiago Ribeiro, que hoje apareceu
no bid, está liberado se você pretende contar com esse jogador ou se ele ainda não está em plenas condições físicas? Então, cara, eu vou desculpar a tua insistência, mas tu vai desculpar a minha também. Eu não vou falar da equipe que vai jogar, não vou falar isso hoje, não fiz isso até hoje, mas acho que hoje é necessário a gente pensar, não vou falar uma coisa e fazer outra amanhã também, não vou falar que vai jogar A e amanhã eu coloco o B para jogar, para enganar, tentar ludibriar alguém, ludibriar o Tite, até porque o Tite é um cara aí que sabe tudo de futebol. Então, eu perdoo a tua insistência, mas tu vai perdoar a minha. Eu não vou falar do time, não vou antecipar a escalação de ninguém, eu vou pensar e 45 minutos antes do jogo, lá o Maradei distribui a escalação para vocês. O Santos está meio grogue, né? Tomou uma pancada lá em Barcelona, e para muita gente é uma fria encarar o Corinthians, que talvez seja o melhor time do futebol brasileiro, o mais organizado, o maior rival de vocês. Mas pode ser também uma grande oportunidade para reagir, para dar a volta por cima? Todo jogo que a gente joga, sempre que a gente tem um jogo oficial aí com a camisa do Santos, né, ou jogando, a gente como comissão técnica, é uma grande chance. Tem que encarar todo jogo com uma grande chance, né, porque qualquer coisa que você faça errado, você é julgado. Então, você tem que fazer sempre o mais certo, né? O Corinthians, a gente tem a rivalidade, e é um jogo difícil, mas eu também assumi o Santos numa sexta-feira e jogava contra o Grêmio no sábado. Luxemburgo, Zé Roberto, Elano, Barcos, Vargas, enfim, baita de um time. E todo mundo me perguntava naquela época, é uma fria? Eu não acho que é uma fria, acho que é uma oportunidade. Já se passaram mais de 2 meses, eu acho que até esse jogo de sexta-feira não teve nenhuma crise, não teve nada de errado, não teve nenhuma indisciplina, não teve jogador chegando atrasado, não teve briga no treino. Acho que o trabalho vem seguindo normalmente, a gente vem conduzindo bem o trabalho. Tivemos esse percalço aí sexta-feira, enfim, já foi falado a respeito disso ontem, acho que não tem nem que falar mais disso, a gente tem que olhar para frente, né? Não tem ninguém no mundo que possa mudar o passado, a gente tem que trabalhar para mudar o presente e o futuro, né? Tentar mudar o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que passou, nenhum de nós tem poder para mudar. Então, se a gente não tem poder para mudar, a gente fica lamentando. Temos que olhar para frente, trabalhar. Eu acho que cair, todo mundo cai. O segredo está em saber levantar. O Claudinei, desses jogadores que estão no departamento médico, o René Júnior e o Neto, esses jogadores estão à sua disposição? E uma outra coisa, dos jogadores que... Não, quero saber se tem condição de jogo. Os jogadores estão liberados clinicamente. Semana passada, enquanto a gente estava em Barcelona, eles trabalharam com bola aqui. E treinaram hoje, mas assim, a gente ainda acha que é prematuro utilizá-los, até pelo tempo. Questão de ritmo de jogo, a gente tem jogadores com mais ritmo de jogo, com mais tempo trabalhando junto com o grupo. Então, como a gente estava em Barcelona, não estávamos acompanhando o dia a dia deles, a gente vai esperar passar esse jogo aí para a gente estar mais ao par do dia a dia deles, como é que está o rendimento, para a gente poder utilizá-los em partidas futuras. E o Thiago Ribeiro? Você já descartou, então, o René Júnior. Foi perguntado sobre o Thiago Ribeiro. Ele tem condições de jogar pelo que você já viu em Barcelona? Ele está no bid, né? Ele está no bid, tem condição de jogo. Tem condições de jogo. Não tem nenhum problema clínico. O problema dele era físico, falta de ritmo. E ele talvez não aguente os 90 minutos, mas uma parte do jogo ele aguenta, independente se vai começar ou se vai entrar depois. Ele é um jogador que pode ser utilizado, sim. Claudinei, você está começando a carreira, acredito que queira continuar aí no meio. E do outro lado tem o Tite, que é um técnico consagrado. Queria ver como é que você vê esse duelo e se você se espelha nele em alguma coisa, alguma qualidade nele. Eu acho que o Tite é um cara... Eu não conheço ele pessoalmente, né? Não tive o prazer, né? Vou falar com ele no jogo amanhã, mas é uma coisa rápida. É um cara que você vê a atitude dele, é um cara que dá até vontade de se sentar e bater um papo, trocar ideia e conversar sobre futebol. Parece ser uma pessoa muito ponderada, muito correta naquilo que faz, né? Que procura seguir sempre um padrão, né? Uma linha de conduta, e não desvia dessa linha de conduta, que eu acho que é o cenário ideal. Então, muitas coisas que o Tite faz, muitas atitudes, eu me espelho nele, como em outros treinadores, né? Como o Felipão, como o Parreira, como os grandes treinadores. A gente tem que extrair o melhor de cada pessoa, aí, de cada profissional que tem sucesso na carreira. Eu acho que o Tite parece ser uma boa pessoa, um cara agregador, você vê que o grupo está com ele, os jogadores estão sempre perto dele, estão correndo para ele, por ele. E hoje é um dos melhores do Brasil, né? Então é um prazer, já enfrentei, como eu falei, já foi o Luxemburgo, né? Já foi o Cuca, é o Tite. Para mim é um prazer enfrentar esses grandes treinadores e ver as variações táticas, as coisas que podem acontecer no jogo, as alternâncias que uma partida de futebol tem. Isso aí para mim é um crescimento profissional fantástico. E eu espero sim seguir na carreira por muito tempo, como você falou, pretendo, né? Vamos ver. Claudinei, ontem teve uma reunião entre diretoria, comissão técnica e jogadores. E o Odílio veio aqui na entrevista coletiva e disse que, após a sua saída e a do Dracena,
que os atletas foram cobrados, né? Você também foi cobrado, mas ele enfatizou principalmente os atletas. Eu queria saber de você o seguinte: essa cobrança ajuda ou pressiona mais para o clássico de amanhã? Eu acho que o jogador que joga em time grande, aliás, até os que jogam em pequeno, mas principalmente os que jogam em time grande, a pressão é inerente, né? Você está sujeito a toda a pressão. A direção teve uma reunião comigo, conversamos com o Dr. Odílio, depois ele conversou com os jogadores mais experientes, né? E depois os jogadores conversaram entre si. Os jogadores conversaram entre si ali, eu não participei nem da reunião do Dr. Odílio com os jogadores, nem da reunião dos atletas. Hoje eu conversei um pouquinho com o grupo, e eu acho que não tem que ajudar, não tem que atrapalhar. Você tem que ouvir tudo que na vida que você ouve, que você passa, você tem que ouvir, tem que filtrar, tem que ver o que serviu para você, o que não serviu, o que é bom, o que não é bom. Isso aí, a gente tem que ter um filtro e saber tirar coisas positivas de toda a informação que você recebe, né? Nem todo elogio é 100% bom para você, que pode te deixar fora da tua realidade, e nem toda crítica é ruim. Você tem que ler as críticas, tem que sofrer as críticas e tem que procurar aprender com as críticas também. Até porque ninguém é 100% dono da verdade. Então, eu acho que, pelo que eu senti do grupo, do dia a dia, não tem ninguém cabisbaixo, ninguém chateado, né, por essa conversa. Está chateado pelo que aconteceu na sexta, mas, como eu falei ontem, a vida segue e vamos mudar o futuro. O passado já foi, mas não acredito que vai ter nenhum peso negativo, não, essa cobrança. Acho que a cobrança faz parte da profissão. Claudinei, a parte coletiva do time do Corinthians é muito forte, né? E tem um jogador que vem se destacando recentemente aí, que é o Renato Augusto. Queria que você falasse um pouco sobre os riscos, né, que o Santos tem quando enfrenta um jogador do nível dele, e também do outro lado, né, de um jogador que você tem que também tem sido importante para o time, o Cícero. Então, o Renato é um baita jogador, né, cara? Um jogador qualificado, joga em várias funções, um jogador taticamente evoluiu muito na passagem dele pelo futebol europeu. Saiu do Flamengo, era um jogador bom já, né, promissor, mas se tornou um jogador bom tecnicamente, muito bom taticamente também, faz várias funções em campo. E temos que tomar cuidado com ele, com o Danilo, com o Marinho, com o Guerreiro, enfim. O Corinthians é um bom time, mas também tem que tomar cuidado com os nossos jogadores, é clássico, né? Com relação ao Cícero, acho que o Cícero vem ganhando cada vez o jogo que passa mais confiança, vem participando mais ofensivamente, vem chegando mais à frente. Acho que ele fez uma boa partida contra o Barcelona, apesar do jogo, ele foi um dos jogadores que até conseguiu jogar, conseguiu parecer bem no jogo. E vem evoluindo. Eu acho que ele como eu já falei em outras entrevistas, um jogador fundamental para a gente hoje, pela capacidade que ele tem de marcar e de chegar na frente, finalizar. Um jogador que, apesar de ser volante, faz muitos gols, né? Como o Paulinho também, quando estava no Corinthians, os fazia. Então, é um jogador diferente, que a gente tem que apostar que no momento ele pode, num chute a média distância, uma bola parada que ele vai lá na área cabecear, ele pode definir o jogo para a gente. Ô, Claudinei, nessa resposta que você deu ao Samir, você falou da cobrança, né, por parte de diretoria. Queria te perguntar sobre uma outra pressão, utilizando até um exemplo que aconteceu na semana passada, quando o Santos estava na Espanha. O Léo acabou sendo criticado em redes sociais por um torcedor e acabou pegando aquela pilha no momento e discutindo de uma certa forma com esse torcedor. Depois do jogo, a gente teve o episódio do hotel, teve também protesto chegando aqui. E o que eu queria que você comentasse é que isso me parece inevitável que mexa com a cabeça do jogador. Se aconteceu com um atleta dos mais experientes do grupo, que já passou por tudo na carreira, também com os garotos e os outros jogadores que o Santos possui, me parece inevitável que mexa um pouco com a cabeça dos jogadores, né, Claudinho? Eu acho que mais do que a pressão, o que mexe muito com a gente é a derrota, né? O fracasso. Cada jogo que você perde é um fracasso que você tem na vida. Então, todo fracasso, ele mexe com você, né? E aí, é o que eu falei, depende de como você vai encarar isso. Vai encarar, perdi, não vale nada, estou morto, vou parar, vou me matar. Ou então, perdi, vamos sair dessa, vamos evoluir, vamos dar a mão, vamos se abraçar e vamos sair dessa. Eu acho que a pressão do torcedor é normal, não vi nada fora do normal, eu não vi nada fora do normal. Nessa questão de rede social, a gente já teve outros episódios, até com o Felipe Goleiro, né, desses trollers, o pessoal, tem gente que às vezes acaba pegando pilha, pega num momento ruim, isso aí eu não vou julgar o Léo, nem sei o que ele respondeu, o que foi falado para ele, não li, realmente não sei. Com relação ao episódio do hotel, os torcedores fizeram uma pressão, falaram, os jogadores conversaram com eles, eu acho que não teve agressão física de nenhuma parte, que eu acho que é o mais importante. Já sofremos protestos de jogadores em outros jogos aqui, de torcedores, em outros jogos na Vila.
onde o torcedor protestou até iniciar o jogo, esperou acabar o jogo, após o jogo protestou de novo, nos 90 minutos incentivou a equipe. Então, a gente não pode reclamar do torcedor, porque a gente entende que ele tem que protestar pela situação do clube e tem que protestar de uma maneira pacífica, né? Então, eu acho que é justo o protesto, desde que não tenha violência, não tenha depredação, ninguém destrua o patrimônio de ninguém. Eu acho que qualquer protesto pacífico, eu acho que é justo.